Oi, gente! Hoje estamos aqui em mais um episódio de podcast e o tema abordado de hoje será Clube de Desbravadores. Meu nome é Milene Meu nome é Rian. e para falar desse tema hoje estamos com o nosso irmão Eduardo, que é líder dos Desbravadores. Se apresenta aí, irmão. Boa tarde a todos, né? Eu sou Eduardo, atualmente eu sou líder master de Desbravadores. Estou exercendo a função de coordenador de regional de Desbravadores do Médio Norte da Associação Leste Mato Grossense. É um prazer ter você aqui, irmão, então vamos começar, né? Eu tenho uma primeira pergunta, que é como o senhor conheceu o Clube de Desbravadores? O prazer é todo meu de estar participando com vocês aqui, né? Bom, eu conheci Desbravadores já tem um bom tempo, né? Eu não era da Igreja Adventista, mas eu já conheci o clube de vista, né? Até que no ano eu conheci minha esposa, ela frequentava, ela era membro de um clube de desbravadores em Poconé. E eu, por ser militar, eu recebi um convite do diretor do clube lá de Poconé, Luzeiro do Pantanal, para que eu fosse instrutor de Ordem Unida do clube. Nossa! Isso foi no ano de 2000, né? E eu comecei como instrutor de Ordem Unida e acabei gostando do programa do Clube de Desbravadores, né? E isso enraizou no sangue, né? E contanto que até hoje, 2024, faço parte do Clube de Desbravadores. Que interessante, né? E o senhor gosta, né, bastante do que agora você exerce. Eu me identifiquei muito com o clube. Eu gostei muito do sistema que é desenvolvido, o trabalho do Clube de Desbravadores, a importância que ele tem para a igreja, para a sociedade e para os seus próprios membros do clube, né? Que é um importante maior, né? Objetivos ideais do clube, o que ele desenvolve para os nossos adolescentes e juvenis, né? E uma curiosidade, eu não fui desbravador e nem conselheiro. Ave. Eu não fui desbravador nem conselheiro, porque na época eu não era adventista, como eu disse, né? De instrutor, a partir do momento em que eu me batizei, eu já fui... a comissão já me designou como diretor de clube. E eu não morava em Poconé. Eu morava em Cuiabá, mas desempenhava a função de diretor de clube lá em Poconé. Então eu trabalhava aqui durante a semana, no final de semana deslocava até Poconé para desenvolver o trabalho do Clube de Desbravadores. E assim, o senhor acha que fez alguma falta de você não ter tido a experiência de ser desbravador ou conselheiro? Há uma peculiaridade nisso, porque o conselheiro ele é o pulmão do clube. Então o desbravador, o conselheiro é o elo de ligação do desbravador com a diretoria. Então a gente, como que a gente pode se dizer, né? Não tem muito esse contato com o desbravador diretamente, sendo já diretor direto, né? Mas eu busquei, corri atrás de muito, né, para fazer meus cadernos de classe. Antigamente era simplesmente um cartão, né? E você fazia tudo manuscrito, tudo em folhas e os requisitos e cumpria, né, as classes agrupadas e aí para se preparar para investir a líder. E o Clube de Desbravadores foi o principal responsável por você se tornar adventista? Um pouco, foi sim. Primeiramente foi a questão do meu relacionamento com hoje a minha esposa, ela ser membro do clube, né? E também o papel que o clube desempenhava. Fui me envolvendo cada vez mais com o clube, gostando cada vez da importância do programa, né? E isso me levou a tomar a decisão pelo batismo. Nossa, é legal ver isso, né, que o clube ele conseguiu trazer mais alguém assim para a igreja. Dá para ver que ele tem uma grande importância, né? Sim. E é isso que eu queria te perguntar. Qual é a grande importância do clube na igreja adventista? Então, a filosofia do clube. O clube ele desenvolve um trabalho para o crescimento, né? Físico, mental e espiritual dos nossos adolescentes. E como nós sabemos hoje, o mundo oferece tanta coisa ruim para os nossos adolescentes e juvenis
que se a igreja não tiver um programa que capte esses adolescentes juvenis para permanecerem desenvolvendo suas atividades na igreja, o mundo consegue levá-los para lá, para levar para o caminho que não é o adequado, que Deus nos orienta a seguir, né? Então, o Clube de Observadores, por isso, ele se torna o carro-chefe do programa evangelístico de toda a igreja adventista. É o clube que atrai a juventude e desenvolve as atividades que trabalham para que ele possa crescer. Muitas vezes até manter um jovem na igreja, né? Isso. Físico, mental e espiritual. Então ele mantém, porque essas atividades, elas buscam desenvolver aquilo que o jovem gosta de fazer. E o que você acha da importância do Clube de Desbravadores na comunidade em geral? Isso é importante. O clube, ele, principalmente na igreja, mas o foco dele tem que ser também na comunidade ao redor. Na comunidade existem muitas necessidades, né, que o clube pode estar ajudando a sociedade a desenvolver os programas comunitários, sociais, os projetos sociais, né, na área de saúde, então na assistência social, em tudo. O clube tem que estar disponível para a sociedade, para que a sociedade possa abraçar o clube também e, consequentemente, a igreja, né? E é lógico, o clube sendo visto lá fora, ele desperta a curiosidade dos outros adolescentes que não são da igreja a ter a curiosidade de saber mais o que é o clube, né? E aí que é o momento de vocês, adolescentes, juvenis que estão no clube, mostrar o real trabalho que o clube desenvolve em cada um de vocês, para trazer mais amigos, adolescentes, juvenis que estão lá fora, para fazer parte dessa grande comunidade de Lenço. Sim, né? E eu e Rian, a gente não comentou, né? Mas a gente também faz parte do Clube de Desbravadores. Eu sou conselheira e ele é desbravador e a gente sabe que é muito bom. E é legal isso de pessoas que também não são adventistas, né? Poder participar. Porque realmente, como você falou, né? Faz ela conhecer como é legal e também ela acaba conhecendo a igreja, assim como aconteceu com o senhor. Muita gente também já me perguntou, porque eu já apresentei o clube, né? Chamando. Isso. Perguntou se não tinha problema, porque a pessoa não é adventista e não tem nenhum problema, né? O clube é para todos e é ali que o jovem realmente conhece a Deus, né? Porque é de uma forma mais, vamos dizer, no linguajar dele, né? E acho bem legal isso. Pode falar. Quando a gente tá na rua assim e quando a gente tá uniformizado, eles perguntam muito qual a diferença, né? Tipo, se a gente é escoteiro, eles perguntam. Tipo assim, qual é a grande diferença entre desbravador e escoteiro? Porque muita gente tem essa dúvida, entendeu? E às vezes muitas pessoas veem desbravador passando e acham que é escoteiro, assim. Então, a grande diferença é o seguinte. Nós sabemos que o Clube de Desbravadores ele se originou do escotismo. Ele veio a partir do escotismo e na igreja ele foi oficializado no ano de 1950, né? Mas a grande ênfase na diferença é que o Clube de Desbravadores ele desenvolve um trabalho espiritual que o Clube dos Escoteiros não fazem. Mas as outras demais atividades são similares. Atividades ao ar livre, natureza, acampamentos, né? Mas aí o grande carro-chefe são os programas evangelísticos que o clube desenvolve, né? Para o crescimento espiritual do desbravador, para que ele se prepare para a segunda vinda de Cristo. Assim como os escoteiros também a gente acampa, né? Tem o Campuri esse ano. Você, né, Eduardo, que é regional, assim, pode dar um spoiler pra gente como vai ser o Campuri? Então, o ápice para o desbravador, primeiramente, quando ele entra no clube, ele quer ter o lenço. Verdade. O lenço é o que identifica mundialmente os desbravadores, né? Aí, a partir do momento que ele consegue conquistar o lenço, o ápice que ele gosta
o adolescente ele quer participar dos camporis, né? Apesar de que o foco principal do clube é a mensagem espiritual, a classe bíblica, guiar no serviço e salvar do pecado e guiar no serviço, né? Então, mas o campuri é aquele momento cereja do bolo, né, para o desbravador. Então nós temos os campuris regionais, né? Depois vem os campuris da associação, os campuris da União, o campuri da divisão sul-americana e o top é o campuri internacional, né? Que esses são para poucos, né? O sul-americano é de 4 em 4 anos ou é 5? Antes eram de 8 em 8 anos, agora ele voltou no formato de 5 em 5 anos, assim como o campuri do COB, né? Então nós temos este ano o campuri da União Centro-Oeste Brasileira, né? Que vai ser agora em julho. E o próximo, o sul-americano? E em 2027 nós teremos o campuri da divisão sul-americana. E já pegando um gancho aí, você tinha comentado sobre o lenço. O lenço, na verdade, é uma das maiores coisas que faz identificar um desbravador, né? O que você acha sobre a importância do lenço? O que significa o lenço para o Clube dos Desbravadores? Então, como eu disse, o lenço ele é a identificação mundial dos desbravadores. Ele tem um formato triangular, né? É um triângulo. Então ele tem um formato triangular, né? Por quê? Tem 2 significados. Representa a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e também simboliza o crescimento físico, desenvolvimento físico, mental e espiritual dos desbravadores, certo? Ele tem o globo. O globo por quê? Porque ele existe no mundo todo, né? O desbravador, ele é mundialmente. É uma família desenvolvida no mundo todo. Então, o mesmo programa desenvolvido aqui é desenvolvido na Europa, na África, na Ásia, todo mundo. Tem a cor ouro, amarelo ouro, significa a excelência dos ideais dos desbravadores. Então, os ideais que os desbravadores desenvolvem em seu trabalho, né? Acreditam que ali é o carro-chefe dele participar desse grande clube. Ele tem uma simbologia no triângulo, a cor azul, que é a lealdade do desbravador, o amor do desbravador a Deus, a pátria, a família e a igreja, né? É uma espada. A espada representa a Bíblia. O desbravador que não usa a Bíblia, ele não é desbravador. Então, esse é o significado do lenço. Por isso, quando o desbravador ele entra no clube dos desbravadores, ele é aspirante a desbravador. Então, ele passa ali uns 2, 3 meses se preparando para o grande dia de ele receber esse lenço. O sentimento de pertencimento a essa grande família que é o Clube dos Desbravadores. A identificação mundial do Clube dos Desbravadores, o lenço. Então é uma conquista. Quando ele recebe, ali ele toma um voto de que ele está disposto a seguir os ideais do clube e ser um missionário para Cristo neste mundo. Bem interessante falar isso, né? Porque muitos iam se perguntar o porquê usa o lenço, né? Qual é o significado dele. E eu queria voltar a pergunta atrás, só para caso fique alguma dúvida, né? Você poderia explicar pra gente qual é a diferença de acampamento para campuri? Isso. O acampamento, geralmente, é algo de pequeno porte, né? O clube faz só o clube. O acampamento campuri regional já se torna campuri, porque são vários clubes da região que aquele clube pertence. O campuri da União já são os clubes pertencentes da União Centro-Oeste Brasileira. Então são os 8 estados, né, que pertencem à União Centro-Oeste. E a divisão sul-americana já é internacional, né?
São 8 países que participam, né? Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Peru. Então, e geralmente nesses camporis nós temos hoje, por exemplo, a previsão de 50 mil acampantes no Campuri da UCOB. Nossa. Desse ano? Desse ano. E no Campuri da Divisão Sul-Americana chega, o último que teve, foi dividido em duas etapas, devido à grande quantidade de desbravadores participantes. Então dividiu-se em 2 etapas de 50 mil desbravadores, que foi realizado lá em Barretos, São Paulo. E para quem ainda não conhece o Clube dos Desbravadores ou não é da igreja, explica um pouco melhor o que é estudado no Clube dos Desbravadores, qual é o foco do clube também. Então, como eu já disse, o clube tem um programa de acordo com a faixa etária. Então ele é desenvolvido para crianças de 10 a 15 anos, né? Então cada faixa etária tem um caderno de atividades correspondentes à sua faixa etária. Ali são desenvolvidas as atividades de acordo com a sua idade. Então nós temos a classe de 10 anos, a classe de amigo, de 11 anos companheiro, 12 anos pesquisador, 13 anos pioneiro, 14 anos excursionista e 15 anos guia, né? A partir dos 15 anos, os desbravadores já passam a ser membro da diretoria do clube. Ele vai ser um conselheiro, né? E ele vai ter que se preparar para fazer a sua parte de liderança, porque tem 10 a 15 anos, criança, né? Lógico, tem que ter uma diretoria, que são membros da igreja, que irão trabalhar esses adolescentes. Por isso que é importante o trabalho do clube na igreja, e o clube numa igreja, ele necessita que a igreja abrace o clube. Se a igreja não abraçar o clube, se os membros da igreja não abraçar o clube, ele não consegue se desenvolver 100%. Então é muito importante ter essa conexão, clube e a igreja. A igreja, os irmãos da igreja precisam ajudar os juvenis com a sua experiência, né? Os irmãos mais velhos, eles já têm uma experiência melhor, e ajudar os adolescentes a se desenvolverem melhor nesse trabalho missionário, né? E aí, porque os adolescentes eles gostam muito de desafios, né? E nada maior do desafio grande que esses adolescentes devem cumprir, né? Mas eles precisam de uma orientação dos adultos mais experientes. Então, por isso que a igreja é importante, está abraçando o clube para que possa desenvolver as ações na sociedade que está ao redor. E a gente vê também como o Clube dos Desbravadores é uma base da igreja, né? Questão com os jovens e também tem as crianças com os aventureiros. Fora o trabalho missionário que tem também, onde pode trazer muitas pessoas para a igreja também, jovens, até pessoas como você também, quando começou lá atrás. Isso. É muito importante, realmente. Por quê? A criança ela entra no clube, ele pode ser, assim, como que se diz? Ele não conhece nada da Bíblia, tem alguns hábitos que, a partir do momento que ele começa a sintonizar dentro do clube, porque o clube ele tem esse grande diferencial, ele não desenvolve um trabalho somente para os adventistas. É independente do credo religioso, da cor, da raça, da posição social. Então, ali dentro do clube, todos se tornam iguais. Então, todos nos mesmos ideais, no mesmo propósito, para desenvolver o trabalho. E aí, com o tempo, os pais que não são da igreja, ele começa a perceber uma diferença no seu filho. Queira ou não queira, o filho começa a ter algumas posturas diferentes que ele não adotava antes. E começa a aguçar a curiosidade. O que será que esse clube está fazendo? Acaba evangelizando pelos próprios atos. Né? Isso. Então a grande importância para o clube é trazer os pais também junto com seus filhos para o clube. E ali eles possam participar do desenvolvimento dos seus filhos, das habilidades e também conhecer a palavra de Deus. Uhum. E é o momento que o clube está aí para isso. É importante também a liderança do clube.
principalmente os conselheiros dos seus desbravadores, ter essa conexão com os pais dos seus desbravadores. É muito importante visitar, fazer parte da rotina do seu desbravador, porque muitas coisas acontecem nesse dia a dia, nesse mundo, né? E é importante a gente estar contribuindo na formação daqueles que não conhecem a Deus ainda, né? E também no próprio crescimento espiritual da gente. A gente vive num mundo que é um eterno aprendizado. E no clube é assim. Você conquista o lenço de líder, você vai desenvolver, mas é um constante crescimento espiritual que você necessita. Até porque o adolescente, ele precisa de parâmetro. E ele procura espelhar nas pessoas aqui neste mundo. Mas nós temos que demonstrar a eles que o maior espelho a ser refletido é Jesus Cristo. Eu tenho uma dúvida, por que quando o desbravador, tipo, ele termina ali a idade dele ali, ele termina ali a classe de guia, por que quando ele vai se tornar líder, ele precisa de fazer os cadernos? A pasta de líder, né? É, isso. É justamente por isso. É um constante crescimento, conhecimento, né? A busca pelo conhecimento. Então, você vai passar a ser referência aos seus desbravadores. E você, nada mais do que justo, você tem que se preparar cada vez mais. Sim. Tem que se preparar. Porque o desbravador vai perguntar, vai te questionar, né? E você tem que estar preparado. Por isso que você tem que passar um período de 2 anos treinando, preparando para ser investido a líder. Então, você vai montar uma pasta de líder. Ali tem muitos requisitos que você precisa cumprir. Leitura de muitos livros de espírito de profecia, muitas ações que você deve desenvolver, projetos que você deve criar e desenvolver com o clube. Então ali é um crescimento muito importante, não só para o clube, mas para a sua vida pessoal. Você consegue adquirir conhecimentos que você jamais imaginou buscar. Então é importantíssimo, quando você completa 16 anos, você não desistir, não parar. Eu, quando fiz o clube, eu já, como eu não disse, não fiz desbravador, mas eu me preparei, eu fiz as classes agrupadas, todas as classes do desbravador em uma só, né? Então, os 6 cadernos numa só. Só que na minha época não tinha esse caderno pronto, né? Uhum. Era tudo na folha de papel. Nossa. E caneta, né? Você vai fazer... Fez tudo em um ano? Tudo, não. Eu fiz em 2 anos. Ah, tá. Classe agrupada, né? Eu fiz, aí depois se faz a prova. A prova para testar os seus conhecimentos, para depois você ser investido a líder. Na minha época, eu não consegui ser investido na primeira tentativa. Eu não passei na primeira tentativa, mas me preparei novamente, estudei mais, e aí na segunda tentativa eu consegui me tornar líder no ano de 2004. Nossa. Em 2004 fui investido a líder em Poconé, juntamente comigo mais 8 membros do clube, que nós conseguimos nos reunir para desenvolver e se investir a líder lá em Poconé, né? Porque o clube não tinha muitos líderes, tinha bastante membros na diretoria, mas eles não eram investidos a líder, porque não eram focados, na época não focavam primeiramente na investidura das classes, eles focavam em fazer as atividades, né? De acampamento, tudo, né? Fanfarra, mas as classes eles não eram muito ligados a fazer. E nós firmamos um propósito e nós conseguimos investir no mesmo ano 8 líderes lá. E você lembra quando foi seu primeiro acampamento, Campuri, o que seja? Meu primeiro Campuri, na missão, antigamente era missão Mato Grossense, foi no Diplomata aqui, Jubileu de Ouro, onde o Clube dos Vereadores completava 50 anos de existência, né, no ano 2000. Foi um jubileu, foi um grande Campuri, maravilhoso. Confeccionaram um bolo de 50 metros. Para todos os acampantes participar desse momento jubiloso, né? E tem algum acampamento favorito seu, assim? Olha, eu participei de 3 campuris de divisão. E eu gostei, que me marcou muito, foi de Santa Helena, Paraná. Nossa.
O Campuri de Santa Helena foi muito, muito bom, porque a cidade tinha 3.500 habitantes. E lá, 20 mil desbravadores acampados. Então vocês tinham uma cidade inteira ali. Uma cidade ali na beira, às margens da Lagoa de Itaipu. E nós conseguimos entrar com a mensagem em todas as casas da cidade de Santa Helena. Nossa. Toda a casa foi visitada pelo Clube Observador. Fizemos oração, cantamos. Que experiência. Muito boa. Deve ser muito massa. Eu nunca participei com um Campuri assim, não que eu me lembre de estar numa cidade pequena assim. Mas sair para visitar, eu acho que eu já tive experiência, mas não nesse. Então, esse Campuri de Santa Helena marcou muito, foi muito, muito, muito bom mesmo, né? E foi uma experiência ímpar, né? Porque o orador do Campuri foi o pastor Baraka Mugandi. Então ele era líder mundial dos desbravadores e ele foi orador oficial do Campuri e falava, né? Então tinha o tradutor para a gente entender o que ele falava. Nossa. E ele transmitiu uma mensagem muito importante da importância da igreja abraçar os nossos adolescentes. Eu também já participei de um Campuri que foi da divisão sul-americana, né, de 2019. Nossa, foi muito bom. Eu nunca tinha participado de algo assim tão grande, como você tinha falado, né, de tão grande que ele foi separado em duas, né, acho que foi o Alfa e o Ômega. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Não foi em 2018. Não, foi em 2019, no comecinho assim, em janeiro, né? Janeiro de 2019, sim. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. As mensagens do pastor Daildo Fonseca foram importantíssimas para os adolescentes aqui. Sim. E foi o meu primeiro da divisão sul-americana. Então eu sei como é essa sensação. O primeiro Campuri dela. Exatamente. Foi o meu primeiro, né? Porque eu tinha entrado no clube no finalzinho de 2018, né? E foi o Campuri que você batizou, né? Foi isso que eu ia comentar Isso. agora. Então conseguiu ser mais maravilhoso. Maravilhoso. Meu filho batizou. Eu e o Luiz. Também, Luiz Eduardo. Então foi um Campuri também muito marcante, né? Sim. Porque as mensagens foram muito direcionadas para os jovens, né? Muito fortalecedora para o espírito de cada adolescente que acampou lá, juvenil, né? E eu creio que ali muitos juvenis saíram muito fortalecidos com aquelas mensagens Realmente. espirituais. Eu gosto muito dos campuris, eu busco muito ouvir a parte espiritual, as pregações dos oradores que realmente são muito eficazes para o crescimento espiritual de cada desbravador. E sem contar que a alegria dos desbravadores é ter novas amizades, conhecer, né? Então o Campuri da Divisão ainda é melhor, porque você vai conhecer a cultura de outros países, né? Eu lembro que nós saímos, né? Sim. Saímos com os desbravadores, fomos visitar cada área de acampamento de cada país. Tirar foto da bandeira, conversar com os desbravadores de cada país ali, para saber um pouco da cultura deles. Então isso é um crescimento muito grande para a nossa vida. Então, como eu ia dizendo, esse Campuri da Santa Helena, fonte de esperança, foi muito marcante. Mas um Campuri que foi muito especial para mim foi esse último da divisão, a melhor aventura de 2019. Por alguns motivos que eu vou relacionar aqui. Primeiro, a minha família toda estava lá. Estava eu, minha esposa, meu filho, minha filha. Segundo, o meu filho batizou nesse Campuri. E o outro mais importante, o nosso pequeno clube daqui da Igreja Jardim Imperial estava lá. E isso foi muito marcante, muito especial para mim. Porque com toda dificuldade nós conseguimos chegar até lá. O senhor já participou de quantos sul-americanos? 3. Participei de 3 sul-americanos, o de Santa Helena e os 2 de Barretos. Queria fazer mais uma pergunta que é sobre a sua função
E eu queria saber como faz e como é, né, ser regional. Aí que está a importância dos seus trabalhos, de vocês agora como conselheira, né? Então, hoje, atualmente, eu fui convidado este ano ano passado eu desenvolvi a função de regional da 6ª região, né? Que era os clubes do Pedra 90, a região do Pedra 90, Cinturão Verde, Parque Cuiabá, Santa Helena, Santo Antônio de Leveger, Barão de Melgaço. E aí, esse ano, eu fui convidado pelo departamental dos desbravadores para me suprir uma carência que estava, uma vacância da função de coordenador regional para o Médio Norte, que abraça cidades de Nobres até Sorriso, né? Então, nós estamos lá dando esse apoio para essa região, né? E ao mesmo tempo aprendendo muito com eles, porque ali tem muitos líderes, muitos desbravadores que têm um largo conhecimento de clubes desbravadores. Eu vou lá, participo com eles nos treinamentos e aprendo muito com eles também, né? Até porque a cidade de Sorriso, por exemplo, eu fui fazer um treinamento no mês passado lá, e lá tem líderes de outros estados que estão vindo para Sorriso por causa do serviço profissional, emprego, né? E trocar a ideia com eles, conhecimento do trabalho deles em outro estado, é muito gratificante. A gente aprende muito com as ideias, com aquilo como eles desenvolvem o projeto lá também. E é muito importante ter esse feedback. E na pandemia você foi regional? Você já era regional? Não, na pandemia eu não estava, porque nós tínhamos o clube aqui na igreja, né? Sim. E na pandemia o clube foi fechado. É porque foi um período bem difícil, né? Difícil. Até Então, hoje eu não consegui terminar cadernos, assim, eu claro. não fiquei em função nenhuma, né? Eu voltei pós-pandemia a exercer a função de regional. Entendi. Então, assim, a gente, como você tinha falado, que não foi na primeira vez, né, que você passou para ser líder? Foi líder, não foi? Isso, líder. Dá pra ver que você não desistiu, que às vezes a gente vai na primeira vez, vê que não deu certo, fala não vai dar certo. E não é assim, né? Porque hoje em dia você é regional, já teve um clube que a gente participava, né? Que era muito legal, inclusive eu sinto falta. Também sinto falta. Né? Quem sabe um dia a gente volte, seria muito legal. Bom, todas as minhas perguntas foram esclarecidas aqui. Não sei você, Rian, se tem mais alguma? Queria só detalhar um pouquinho a questão do regional que você perguntou, pode né? falar. Então, agora como conselheiros, vocês desenvolvem ação nos clubes, né? Ali tem a liderança, o diretor do clube, ele começa a olhar, analisar as suas ações, as suas atitudes no clube. Então ali ele já consegue disseminar a liderança do clube, ele consegue perceber o grau de liderança que cada um de vocês tem. Começa. O regional vai visitar, ele percebe desde o desbravador a sua ação no clube. E aí quando a associação ela questiona os regionais, os coordenadores regionais, olha, nós estamos precisando de um regional para tal região. Vocês conhecem algum membro da diretoria do clube que é líder, que possa exercer essa função? Aí sim, eles estão te olhando, estão analisando o seu trabalho. Ele fala, aquele líder ele tem um grande potencial e você é indicado para ser regional. Qual é a principal diferença do líder para o regional? Não, na verdade, o líder, todos os desbravadores, o líder, para exercer a função de regional, ele tem que ter a função de líder, né? Tem que ser líder investido. Sim. Né? Então, é como se fosse a passagem de um desbravador para conselheiro. Isso. Então, líder investido, né? Então tem que ser líder para ser um regional. E para ser coordenador tem que ser pelo menos master, né? Mas com a divisão da associação e a missão, houve essa necessidade de a associação suprir essas vagas que estavam precisando, né? Então,
sempre está abrindo. E cada ano que passa, novos clubes estão surgindo. Todo ano funda-se clubes e desenvolve trabalho. Então, cada ano necessita cada vez mais de regionais para ajudar. E, às vezes, tem líderes que têm um potencial enorme, mas ele é o braço direito da igreja ali no clube, é o diretor do clube. E, às vezes, se ele deixar o clube, para assumir a função de regional, porque às vezes a igreja pode não ter o outro líder lá para assumir o clube. E às vezes eles não assumem a função. Tem muitos líderes muito bons que estão à frente dos clubes. E esse é um grande importante. A gente sente uma diferença, regional e o diretor de clube, líder. Como regional, você não vai ter aquele contato diretamente com o desbravador. Você sente aquela falta do calor humano, de você estar com o seu desbravador dia a dia. Você não tem muito aquele contato, porque você vai ter que visitar vários clubes, né? Então, mas não tem aquele contato diário com o clube, né? Então, eu fui regional tempos anteriores, eu deixei de ser regional porque eu me senti isso. A falta de estar junto com o desbravador. E quando mudei e vim para cá, eu senti a necessidade de nós abrirmos um clube aqui na Igreja Adventista do Jardim Imperial. Foi um sonho e nós conseguimos conquistar. Foi um trabalho grande e curioso, né? O clube fundou em 2014, né? Em abril. Em setembro tinha o Campuri, em Rondonópolis, né? Em poucos meses nós fundamos o clube e fomos com o clube para o Campuri. Sim, em pouco tempo também. O clube era um dos melhores da região, né? E isso, nosso clube desempenhou bastante papel. E é isso que é a importância, né? A igreja precisa abraçar o clube, né? Nós sentimos que a nossa igreja tem poucos jovens, poucos adolescentes, né? E nada melhor que um clube para a gente trazer os jovens. Trazer os jovens de fora para cá. Esse é um desafio que eu lanço a vocês. E lógico, com a ajuda dos irmãos mais adultos, mais experientes, para que possam ver em vocês o potencial que vocês têm para desenvolver esse papel. E você tem algum conselho para quem é desbravador, quem ainda não é desbravador, tem interesse em entrar no clube? O conselho que eu dou é procurar um clube. Se você não conhece o clube desbravador, procure. Se você tem um amigo que é desbravador, busque conhecer um clube. Visite uma igreja adventista que tem um clube. Busque conhecer, que você vai ver algo formidável, que vai revolucionar a vida de cada um de vocês, juvenis. O mundo oferece coisas passageiras, prazer momentâneo, mas o clube desbravador oferece um prazer eterno, que é a salvação da sua vida, em busca da salvação com Cristo. É a melhor vida. Fechou com chave de ouro, irmão. Foi um papo muito bom aqui com o senhor. Conseguiu esclarecer muitas dúvidas nossas e creio de quem esteja buscando, né, um clube e quem ainda não conhecia, agora conhece, né? O clube ele tem muitas coisas boas a nos oferecer. E eu queria agradecer pelo senhor ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar um pouco sobre. Foi muito legal, o senhor é muito inteligente, fala muito bem sobre o clube. E não sei vocês, tem mais alguma pergunta? Não. O senhor poderia orar para a gente encerrar? Vamos orar sim. Oremos. Santo Eterno Deus, nosso Pai Criador, agradecemos ao Pai por esse momento especial de estarmos aqui reunidos com esses jovens juvenis que defendem a Tua causa, Senhor. Que são missionários que propagam a Tua mensagem, Senhor. Que o poder do Espírito Santo esteja atuando no coração, na mente deles, de cada um de nós, para que nós possamos ter a compreensão que necessitamos levar a Tua mensagem à nossa sociedade ao redor, quer como desbravador, quer como cidadão, porque
O trabalho fortificante do Clube dos Desbravadores nos faz sentir melhores cidadãos, melhores filhos, melhores membros da sociedade. E com isso, desenvolver o nosso crescimento espiritual. Que o poder do Espírito Santo também, Senhor, abrace a cada um deles. Que eles jamais desistam dessa causa. Que eles possam ser uma luz para os outros adolescentes, levando a missão de guiar no serviço, salvar do pecado, levar a mensagem do advento a cada um na geração deles. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, finalizando, né, mais um episódio de podcast, queria pedir para vocês deixarem o like, seguirem a gente nas redes sociais, seguirem o nosso Instagram e, novamente, agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite. Quem sabe mais alguma vez o Senhor possa aparecer aqui de novo, esclarecendo mais algumas dúvidas ou falando um pouquinho mais sobre a sua vida. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Bom, é sempre uma emoção estar com vocês e compartilhar sobre o Clube dos Desbravadores. Só que não, porque eu saí e peguei o microfone pra ele, então não sei como. Ah, mas ele vai que tá orando. Vai que tá orando agora. Mas depois que vem o sermão nada que foi horroroso daí. Ô, mas quando que eu falei que a carne moída da Clara, bu? Eu acho que Clara nem sabia que acontece. É? Você sabia? Só quando eu perguntei, gente. O que acontece? Aventureiro, assim, normalmente era o que mais tinha, assim, carne. O que você acha de arroz com carne, mano? Mano, eu sou vegano. Veio 35. Fala galera, estamos aqui com o Uriel. E eu, Uriel, tem quantas namoradas? Isso mesmo. Nenhuma. Oi, galera do canal aí, a gente tá começando 389 podcasts aqui do ano. Olá, estamos aqui no episódio 2500. Testando. 1, 2, 3, teste. Oi. Começando mais um vlog. Mene tekel parsim. Uma vez eu já apresentei, agora é sua vez. O que tem a ver você apresentar antes daqui? Brothers na comunidade? Pode ser? Copiando meu, né? Só porque eu falei qual a importância dos bravadores na igreja. Elas são autoridades, né? Depois você faz da comunidade, né? O cara responder, né? Ah, Faz sequência, aí né? arrasou, e você fala, e na comunidade, você fala assim. E pra comunidade, né? Isso aqui. Ele pega o gosto. Acho que desligaram lá. Será? Não tem ninguém aqui. Oi, vai! É pra correr, o Miguel, então deixa eu gritar aí. Esquentou aí, gurizada. Não, você achou que eu tinha desligado o padrão, velho?